Então, fala galerinha do canal do Colégio Líder! Estamos começando mais uma videoaula e hoje nós vamos falar de geografia. O assunto da nossa videoaula é esse aí, ó, as formas do relevo. Nós vamos falar, né, do planalto, planície, depressão, das diferentes formas do relevo, principalmente das formas do relevo que nós encontramos aqui em nosso país, aqui no Brasil. Tá bom? Eu quero que vocês observem esse esquema, primeiramente aqui, onde nós temos diversos tipos de relevo sendo representados nesse único esquema. Então, no final da aula, eu vou falar para vocês que eu vou querer que vocês façam um esquema como esse, né? Que vocês representem, né? Por meio de um desenho, alguma coisa assim, um esquema que tenha planalto, a planície, a depressão, a chapada, um morro, uma serra, tá certo? Vamos começar? Vamos começar falando da planície, gente. Olha essa região aqui, ó, onde eu estou apontando o laser, é uma região da planície. Por que é uma região das planícies? Presta atenção nas características, tá bom? Nas planícies, gente, a superfície e o mar estão aproximadamente em um mesmo nível, porque nas planícies apresentam baixas altitudes. A gente já falou na aula passada o que era altitude. Se você não sabe o que é altitude, retorna na aula anterior, na videoaula anterior, para vocês saberem, tá bom? Então, nas planícies, né? As planícies elas podem ser definidas como extensões de terreno cuja superfície é relativamente o quê? Plana e que geralmente localizam-se em áreas cuja altitude vai variar de 0 a 200 metros acima do nível do mar. Então, observe essa imagem aqui. Essa imagem aqui é de uma planície. Olha meu laser apontando. Porque está numa praia, né? Esse terreno aqui está no mesmo nível do mar. Então, é uma planície. Se não está se distanciando a uma altitude de acima de 200 metros, a gente pode considerar uma planície, porque essa região também é uma região plana. Tá certo? Então, resumindo planície, as áreas de planícies estão localizadas ao nível do mar ou em áreas de baixa altitude. Legal? Vamos agora falar do que? Do planalto. Deixa eu tirar aqui as planícies, porque agora a gente vai falar do planalto. Tá certo, galerinha? Planalto é essa região aqui mais alta. Ó, o nome já está dizendo Planalto. Essas regiões aqui mais altas a gente vai classificar como Planalto. Ao contrário das planícies, os planaltos, em geral, apresentam mais de 300 metros de altitude em relação ao nível do mar e resultam do processo de erosão, tá certo? Os planaltos, considerando algumas características, podem receber uma segunda classificação. Por exemplo, nós podemos classificar um planalto como um morro, como uma chapada ou como uma serra, tá certo? Os planaltos são aquelas regiões acima de 300 metros de altitude, mas a depender de algumas características, a gente pode chamar um planalto de morro, um planalto de chapada ou um planalto de serra. Vamos falar um pouquinho mais dos morros, das chapadas e das serras? Os morros, gente, aqui nessa região, onde eu estou apontando o laser, tá vendo? Os morros são planaltos com altitude mediana. Aqui nós temos a imagem de um morro. Estão vendo? Vamos falar agora das chapadas. A chapada aqui, ó, que nós temos aqui, essa região aqui, que é mais plana, as chapadas são um tipo de planalto cujo o topo das chapadas é um topo plano, tá certo? Então nós já falamos dos morros aqui no esquema, das chapadas e vamos falar do outro tipo, né, que o planalto pode ser classificado como uma serra, né? Aqui a serra, ó, as serras são os tipos de planalto com maior altitude que estão presentes aqui no Brasil. Então nós já falamos, gente, das planícies, dos planaltos e agora nós vamos falar, né, do seguinte, além dos planaltos, existem outras formas de relevo de grande altitude também, como as cordilheiras. Mas as cordilheiras, gente, essas formações, né, as cordilheiras, não ocorrem aqui no Brasil. Então a gente não vai estar falando muito dela. Vamos falar agora, deixa eu tirar aqui, da depressão. Essa região aqui, ó, não dá nem para vocês verem, porque eu estou aqui na imagem. Pronto, eu tirei aqui minha imagem para vocês verem aqui, poderem estar enxergando o que é uma depressão. Tá vendo? Essa região que eu estou apontando aqui, o laser, é uma depressão, gente. Aí você me pergunta, tio, a depressão é um buraco? É como se fosse, né? Como se fosse. É porque a depressão é uma região mais baixa, é uma região baixa em relação ao que está ao seu redor. Então vamos falar mais um pouquinho de depressão. Vou voltar aqui com a imagem.
para eu poder falar com vocês de depressão, tá certo? Olha, outra ocorrência do relevo comum no Brasil são as áreas de depressão. Essas áreas são classificadas em dois tipos, né? Depressão relativa e depressão absoluta. A depressão relativa apresenta altitude mais baixa que a altitude das áreas ao seu redor, mas está acima do nível do mar. Essa depressão que eu acabei de mostrar para você e que é a depressão que tem aqui no Brasil, que é a depressão relativa. A depressão absoluta, por sua vez, encontra-se abaixo do nível do mar e não tem aqui no Brasil, então a gente nem vai estar falando muito. Então eu quero que vocês aprendam sobre a depressão relativa, né? Que vocês pensam assim, meus alunos falam, é um buraco, tio Hugo, é como se fosse, não é um buraco. É como se fosse, né? Porque aquela região ali da depressão é a região mais baixa em relação à região que está ao seu redor. Tá certo, gente? Agora, as depressões são, fazendo o resumo, são áreas cuja altitude é menor que a das regiões à sua volta. Então, nós terminamos a aula de hoje. Falamos das formas do relevo. Eu vou querer uma atividade para vocês. Lembram que eu falei que vocês vão ter que realizar um esquema como esse aqui? Vocês vão realizar em uma folha, pode ser folha de ofício, folha de caderno, tá bom? Por meio de desenho. Vocês vão fazer um desenho. Vocês vão fazer um esquema como esse daqui. Pode ser diferente desse, mas tem que ter planalto, planície, depressão, chapada, serra, morro, tá bom? Nesse mesmo esquema que vocês vão fazer, vocês vão representar, né? E indicar, como eu estou indicando aqui, vocês botam uma seta ou botam um informativo, né? Indicar quais são as principais formas de relevo existentes no Brasil que a gente estudou hoje. Não esqueçam de quê? De colorir o desenho de vocês. Vocês podem utilizar tinta, se vocês preferirem, e manda foto lá no grupo do WhatsApp assim que vocês finalizarem, tá bom? Quero ver o desenho de todos vocês. Um beijo no coração de todos e até a próxima videoaula de Geografia. Tchau, tchau!